Rádio Popular Caleidoscópio. Nasce um novo olhar para um velho mundo. O assunto de hoje: educação sexual, um novo olhar. Embora a maioria dos jovens vá um dia se tornar uma mãe ou um pai, quase não há informações, ou melhor dizendo, formação sobre a importância desta tarefa. Lembro-me ainda da primeira e única aula de educação sexual que tivemos. Corria o ano de 1970. Eu e minha irmã gêmea tínhamos 13 anos. O pátio interno do colégio estava lotado, com todos os alunos do período noturno. Um imenso burburinho de vozes. Lá na frente do pátio, o professor de educação moral e cívica nos estimulava a fazer perguntas por escrito. Quando finalmente chegou a primeira pergunta, o professor pediu silêncio. Não tinha microfone. A voz grave do professor ecoou pelo pátio. A pergunta foi a seguinte: professor, beijar na boca engravida? Olha, foi uma explosão de risos, gritos e assobios. O burburinho de vozes foi altíssimo. O professor lá na frente pedindo calma, pedindo silêncio, mas a onda de agitação produziu em mim uma certeza: nunca tratar desse assunto na escola. Naquela altura da minha vida, eu já sabia a resposta, informação recebida do meu pai. E aqui cabe contar como atuou sua sensibilidade de pai. Me lembro que ele comprou um pôster onde havia um desenho de um corpo humano masculino e feminino com os respectivos nomes científicos. Ele pregou esse pôster na sala, acima do sofá, e nos falou solenemente: estes são os nomes verdadeiros do corpo humano e não os que se diz na rua. Nesse dia, ele nos presenteou com um livrinho que explicava como acontecia a menstruação. A capa era um botão de rosa. Ele nos dizia que éramos como aquele botão de rosa e que um dia iríamos desabrochar. A partir de então, minhas irmãs e eu nos tornamos facilitadora daquelas informações. As amigas da rua e da escola iam lá em casa para receber aulas. A fome por informação era grande. Se passariam mais de 35 anos, eu já mãe de 2 garotas, trabalhando como parteira na cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco, chego para o meu plantão de 24 horas e logo uma jovem mulher, chorando muito, vem me fazer a seguinte pergunta: parteira, me responda pelo amor de Deus, por onde vai passar esta criança para nascer? Já olhei dentro da boca, não vi como passar. Já coloquei um espelho entre as pernas e vejo tudo fechado e pequeno. Minha atitude imediata foi abraçar a mulher. Um forte abraço pleno de solidariedade. Levei ela até uma sala e lá conversamos. Quantos adolescentes andam às cegas por aí em pleno século XXI? Precisamos construir um novo olhar sobre a educação sexual de nossos jovens e, desta vez, incluir o sagrado. Sim, repito, o sagrado. Hoje vemos a banalização, a coisificação da vida em todos os seus aspectos. Costuma-se dizer que a adolescência é uma fase da vida em que os hormônios estão à flor da pele. E isso é verdade. Os hormônios do amor,
chamado de ocitocina, correm solto nas veias. É a fase de se sentir enamorada, enamorado. Muitos pais, ao perceber que essa fase está chegando, se perguntam: e agora o que fazer? Como falar desse assunto? É comum os pais sentirem esta insegurança, pois irão reviver sua própria adolescência. É um processo iniciático, pois, ao fio dos anos, nossos filhos nos trazem de volta a imagem de quem éramos quando criança, a fim de podermos revisitá-la. Por isso é importante termos consciência da nossa história pessoal, da nossa biografia. Esse olhar crítico sobre nossas experiências passadas nos ajuda a não reproduzir nossas desinformação com os nossos filhos e netas. Nos ajuda a levantar o tapete e varrer anos e anos de ignorância, tabus e preconceito. Esta limpeza nos torna seres humanos melhores e assim podemos ser melhores pais, mães e avós. E o que dizer da busca da autêntica felicidade? O ser humano se assemelha a um barco que navega no oceano da vida. A bordo deste barco, há marinheiros que vão mantendo o combustível na grande caldeira, na fornalha, para fazer a propulsão do barco caminhar. E há também o comandante, com a sua bússola, que se ocupa da orientação. Os marinheiros são os nossos instintos, nossos apetites, e eles são cegos, mas nos fazem avançar. E o comandante é a inteligência, a sabedoria, que indica a direção e vigia para que o barco não encalhe, não dê trombadas com outros barcos e não danifique seu casco. As estatísticas atuais do Brasil, segundo o IBGE, indicam um dos maiores percentuais de gravidez na adolescência. Para 1.000 adolescentes entre 14 e 19 anos, 68 adolescentes engravidaram e tiveram seus bebês. Em outros países, na mesma faixa de idade e nas mesmas proporções, ou seja, para cada 1.000, nos Estados Unidos são 22 e no Canadá 11. Isto pode significar que no Brasil os marinheiros tomaram o posto do comandante e estão fazendo o que bem querem. E agora, como diz uma querida amiga, temos que aprender a dar nó em pingo d'água e ter a coragem e ousadia de recriar os ritos de passagem nas escolas, nas periferias, nos campos e nas cidades. Você sabe o que é um rito de passagem? Você pode não saber uma definição, mas todas nós, ao longo da vida, estamos passando por esses ritos de passagem. Veja que o próprio nome diz, sugerindo que há diferentes etapas a serem cumpridas. Nesses ritos de passagem, as experiências deixam marcas, porque querem nos dizer algo mais. Porque neste momento estão sendo fundidas visões de mundos, o mundo imaginário e o mundo real. Esses ritos de passagem, que podem ser de muitas formas, por exemplo, em muitas escolas já são uma realidade. Para os meninos foi criado o rito da passagem do bastão, onde os meninos vão passar um final de semana juntos, acompanhado de seus pais e de seu professor.
Nesse ritual, entre outras experiências, existe a cerimônia da passagem do bastão. Os bastões são feitos pelos próprios pais e são entregues como uma bênção numa noite estrelada e ao redor de uma linda fogueira. Neste ritual, com os meninos, se conta a história de João de Ferro. Isto porque a masculinidade não pode ser compreendida através de teorias, mas apenas de práticas e exemplos. E para as meninas, as mães e as meninas também ficam juntas. As mães confeccionam uma bonequinha e preenchem-na com bênçãos, como na história que é contada de Vassalissa, uma história sobre a iniciação de uma jovem, que revela o quanto a maioria das coisas não é o que parece ser. Agora uma pergunta: onde a grande maioria dos nossos jovens estão aprendendo sobre cooperação entre as pessoas? Onde estão aprendendo o reconhecimento da autoridade? Onde estão aprendendo a determinação de ser responsável? O que percebemos, e as estatísticas estão aí para confirmar, que os nossos jovens continuam a viver essa fase com uma crescente insegurança. E aí, os próprios jovens